Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo. E vamos de leitura bíblica. E isto mesmo, esse é o vídeo de número 273, onde nós estaremos aqui, através desse vídeo, deixando registrado e compartilhar com você a leitura do capítulo 6 de 1 a Samuel. Isso mesmo, capítulo 6 do livro de 1 a Samuel. O retorno da arca a Israel tem como título esse capítulo. Vamos de leitura bíblica? Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos com o que devemos mantê-la de volta a seu lugar. Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e faraó? Só quando esses deuses os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora então prepare uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem delas os seus bezerros e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Envie a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, a direção de Bet-Semes, então foi o Senhor que trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas se ela não for, então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. Assim fizeram, pegaram 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mungindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus as seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e quando viu a arca, alegrou-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então, cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro e as tinha colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus viram tudo isso e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor
como oferta pela culpa esses tumores de ouro, um Astote, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gade e outro por Eclon. O número dos atos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual a puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus Santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. Aleluia! Capítulo 6 de 1 Samuel, né? Capítulo 6, 1 Samuel, ele narra a devolução da Arca da Aliança pelos filisteus após 7 meses de pragas. Eles a enviam com ofertas de ouro, guiadas por vacas, comprovando a soberania de Deus. A arca retorna a Bet-Semes, onde israelitas são feridos por irreverência, destacando a santidade de Deus e a necessidade de reverência. Falta muita reverência ao Senhor hoje. Você está pregando, alguém está pregando, as pessoas ficam para lá e para cá andando, sabe? Sem reverência, sem prestar atenção na palavra de Deus que está sendo pregada. Muita falta de reverência. A devolução, vamos ver então a divisão desses 21 versículos, né? Podemos dividir aqui em 4 partes. Primeiro, versículo 1 ao 9, a devolução da arca, né? Após sofrerem pragas e tumores, os filisteus, aconselhados por sacerdotes, decidem devolver a arca para cessar o castigo divino. Versículo 10 e 12, o teste das vacas. Filisteus colocam a arca em um carro novo com vacas que amamentavam, mas cujos bezerros foram presos. As vacas seguem diretamente para Bet-Semes, Israel, sem desviar, provando que o juízo veio de Deus. Versículo 13 ao 16. Alegria em Bet-Semes. Os habitantes de Bet-Semes celebram a volta da arca, oferecendo sacrifício ao Senhor. Versículo 7 ao 21, a irreverência e o julgamento, né? O povo de Bet-Semes quebra a reverência e olha para dentro da arca, resultando em mortes pelo Senhor por desrespeitar sua santidade, conforme a advertência em Números 4, versículo 2, versículo 20. Números capítulo 4, versículo 20. O destino da arca, temerosos, os habitantes enviam a arca para Quiriate-Jearim. Quais são as lições principais? Depois nós vamos ver a aplicabilidade nos nossos dias atuais. As lições principais são 3. Primeiro, Deus não divide sua glória. Ele agiu sozinho para retornar a arca, provando seu poder sobre os ídolos filisteus. Segunda lição, santidade exige reverência. A curiosidade ou familiaridade irreverente com o sagrado traz consequências, mostrando que Deus não tolera o pecado, mesmo entre o seu povo. Arrependimento e temor. O capítulo ensina que Deus deve ser abordado, com temor e respeito, não apenas
com alegria superficial. Agora, aplicando esse capítulo nos nossos dias de hoje, né? As lições do capítulo são críveis e relevantes para a vida cotidiana. O reconhecimento da santidade de Deus e a reverência na adoração devem ser uma prioridade. Assim como os filisteus e o povo de Bet-Semes aprenderam as duras lições sobre o respeito devido a Deus, os cristãos hoje devem buscar formas genuínas de cultuar e honrar a Deus, evitando a superficialidade que pode levar à jeitagem e ao descaso. A busca por entender a vontade de Deus deve ser acompanhada de humildade, assim como o povo buscou compreendê-lo ao lidar com a arca. Em um mundo repleto de distrações, a lição de colocar Deus em primeiro lugar deve ressoar em nossos corações, né? Uma curiosidade, ou algumas curiosidades desse capítulo. O número 5 tem um simbolismo interessante, pois, de acordo com a tradição, os filisteus tinham 5 cidades principais, refletindo uma oferta que honrava sua geografia. O ato final do povo de Bet-Semes em olhar na arca reflete uma violação direta da lei que proíbe qualquer um de olhar dentro da arca, mostrando a gravidade da desobediência. Kiriat Jearim, o local para onde a arca foi levada, é uma cidade com significância histórica e posteriormente seria um local próximo ao que haveria muito mais histórias associadas à arca, incluindo o reino de Davi. Glória a Deus, então, fica aí a leitura do capítulo 6 de 1 Samuel. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que você possa desfrutar cada dia mais da palavra de Deus.